Boa noite. Vamos dar continuidade no rol das disciplinas. A satisfação de estar aqui, encontrar muitos rostos conhecidos e vamos tentar aqui minimizar algumas situações e esclarecer o máximo possível quanto à legislação de trânsito. Longe de ser o suficiente, porque a gente sabe que o tempo é curto e a gama de informações é alta. Bom, iniciando sobre algumas orientações que nós devemos ter quanto... Fechou? Localizar aí na apostila? Beleza. Quanto o aspecto dos conceitos. É interessante que o policial tenha conhecimento das conceituações para que ele possa ter um básico na hora de responder uma questão. Porque se eu não sei o que é a diferença entre estacionar e parar, que é um aspecto conceitual, na hora vai trazer dificuldade, certo? Então esses conceitos básicos nós temos que ter uma noção específica. Um exemplo, definição de trânsito. Está lá previsto no artigo 1º do Código de Trânsito Brasileiro a definição, o que é trânsito. Aí nós podemos mensurar com algumas palavras-chave a seguinte denominação: utilização das vias por pessoas, veículos, animais. De que forma? De forma isolada, de forma em grupo, conduzidos ou não. Ou seja, pode estar conduzindo ou não conduzindo. Um exemplo, pedestre. Para fim de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Percebemos que nós temos nesse cenário aquelas nomenclaturas previstas que eu acabei de falar. Então, a diferença entre estacionar e parar é bem simples. Quando a gente pega o anexo 1 do CTB, onde tem a previsão legal e vem as definições legais quanto às conceituações de algumas nomenclaturas, nós iremos observar que o estacionamento é qual definição que a gente pode ter na concepção. O ato de estacionar, ele é superior, pessoal, é superior ao tempo necessário de embarque e desembarque. Então aquele mito, se o condutor está com o veículo ligado, no ar-condicionado, esperando a pessoa entrar ou sair de algum estabelecimento comercial, ele está estacionado ou parado? Estacionado. Depende se estiver ligado ou não, ele vai estar estacionado. Então aquela regrinha que a gente fala muito, ele está ligado, ele está parado. Não, ele está estacionado, porque na definição de parada é estritamente o tempo necessário para embarque e desembarque de passageiros. E se o ônibus tiver 40 idosos, cada um naquela sua deficiência de descer, será um estacionamento ou uma parada? Está lá os idosos descendo, demorou 1 hora, parada. Então não tem essa regrinha de tempo 5, 10, 15 minutos, não. É de acordo com a necessidade, é de acordo com as circunstâncias. Falar em estacionamento e parada, só um breve comentário. Tem um S10 branco ali no estacionamento de deficiente físico. Eu acho que não tem ninguém aqui deficiente, né? Vamos atenar. Bom, caiu, foi? Hilton? É a tua? Beleza. Agora era a sua, tá vendo? Aí. Tem um cartão. Detalhe, eu ainda passei e olhei, né? O cartãozinho legalizando lá para poder utilizar a vaga, tem que colocar no para-brisa. Não é só usar a vaga, não. Oi? Bom, pessoal, dando início aqui, nós temos que ter um entendimento bem claro de qual é o objetivo do Código de Trânsito Brasileiro. Porque as normativas lá previstas nos seus 341 artigos do Código de Trânsito Brasileiro têm um objetivo maior. E o objetivo é a vida, né? Então, se pegarmos o Código de Trânsito Brasileiro, né, o Código Seco, e analisarmos as circunstâncias, vão perceber que a sua essência é a preservação da vida, a manutenção da vida, e em sequência vem o meio ambiente, né, e a segurança viária. Então, o objetivo do Código de Trânsito Brasileiro está relacionado à preservação da vida, associadamente ao meio ambiente
e a questão da saúde de uma forma geral. Vamos falar um pouquinho sobre Sistema Nacional de Trânsito. Podemos observar que o Sistema Nacional de Trânsito é um sistema que está previsto lá em seu artigo 5º do Código de Trânsito Brasileiro, que vem especificando os órgãos que irão participar e estarão inerentes a esse ordenamento. Então nós temos que ter, na sua divisão, existe uma hierarquia. Não é todo mundo igual, não é todo mundo fazendo a mesma coisa. E na hierarquia nós temos um órgão máximo normativo. Que órgão máximo normativo é esse, pessoal? CONTRAN. Qual é? CONTRAN. Significa? Conselho Nacional de Trânsito. Esse é o órgão que escreve as regras. Em suma, nós temos o quê? Que tipo de regras? As resoluções. Então, constantemente nós vemos, observamos um exemplo. A resolução que saiu agora, 521, que trata sobre a prorrogação do extintor ABC. Então, devido a uma situação de logística, de disponibilidade, o CONTRAN se reúne e prorroga por mais um período, né, aquela obrigatoriedade conforme o dispositivo do Código de Trânsito Brasileiro. Então, é o órgão máximo normativo, ele vai normatizar, ele vai escrever as regras. Consultivo, por quê? Porque pode surgir alguma dúvida, algum desentendimento que é necessário pacificar aquela situação. E vai servir de base para as futuras consultas, que podem ser de órgãos estaduais, podem ser de órgãos federais, de acordo com a problemática. E o coordenador da política nacional, que ocorre de 10 anos, de acordo com as necessidades, uma vez que ele é feito um planejamento a longo prazo, tentando atingir aquelas metas estipuladas. Cuidado, pessoal. Qual é o ministério que é responsável pelo Sistema Nacional de Trânsito? Ministério das Cidades, né? O Ministério das Cidades é o ministério que é o responsável por todo o Sistema Nacional de Trânsito, é onde fica vinculado o CONTRAN, DENATRAN e segue relação de acordo com a sua esfera de atuação. Já o CETRAN, observe, da forma que nós temos a nível da União, nós teremos também a nível do Estado. Ou seja, de acordo com a classificação, a forma de agir, a forma de atuar são similares. Então, eu também tenho um conselho no Estado. Cada Estado possui um conselho que fica nas capitais, de acordo com a sede do DETRAN, que também fica nas capitais. Então, esse conselho é denominado de CETRAN, que é o que, pessoal? CETRAN? Conselho Estadual de Trânsito, onde esse conselho ele funciona ele cria resoluções, né, através dos seus conselheiros, através das deliberações. Tem-se também no aspecto de órgão recursal, porque o CETRAN ele funciona como a segunda instância, né? Nós iremos falar um pouquinho da JARA e depois eu vou fazer um breve comentário de uma forma geral. Mais grave, o CETRAN funciona como segunda instância para as autuações estaduais. O CONTRAN também funciona como segunda instância em alguns aspectos, para as infrações que prevê suspensão do direito de dirigir e onde essas suspensões sejam acima de 6 meses. Sendo assim, um exemplo, o cara está lá na BR-153, embriagado, artigo 65, né? Vai lá sofrer as consequências da legislação, 12 meses. Cuidado, pessoal, suspensão de embriaguez não é até 12 meses não, são 12 meses específicos. É a única prevista no Código de Trânsito Brasileiro que estipula o mínimo, né? O mínimo é aquilo ali e acabou, não é nem o mínimo, é um ato específico. Portanto, esse condutor, ele vai ser submetido, vai recorrer, vai chegar no recurso na JARA, vamos supor que foi indeferido, perdeu o recurso, ele vai recorrer em segunda instância. A segunda instância dele vai ser quem? CONTRAN. Por quê? É na esfera federal. Se for na esfera estadual, vai ser quem? CETRAN. Tranquilo? Dúvidas pode perguntar, viu? Agora vamos falar dos órgãos executivos. São aqueles órgãos que vão executar.
Então observe, na esfera federal é na mesma sequência. Na esfera federal nós temos quem, pessoal? DENATRAN significa o quê? Departamento Nacional de Trânsito. Em seguida nós vamos para a esfera estadual, que teremos quem? DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito. E assim sendo, seguindo a ordem, nós temos também no município, que aí varia de acordo com as nomenclaturas que surgem com o interesse municipal. Em regra nós temos Departamento Municipal de Trânsito. Mas um exemplo, aqui nós estamos com a antiga TTM, hoje é SMAMT, que é Secretaria Municipal de Acessibilidade, Mobilidade, Trânsito e Transporte. É gigante mesmo, né? Mas enfim, se eu for para Araguaína, é a NTT, Agência Municipal de Trânsito e Transporte. Então varia de acordo, mas de suma é o municipal, é o órgão municipal de trânsito. Vamos agora fazer a seguinte historinha. Nós temos aqui, como é que funciona esse regramento? Esse regramento funciona o seguinte, não vou entrar nos rodoviários agora não, mas vamos ver como é que funciona essa sequência entre normativo e executivo. O normativo vem e faz o seguinte, ó, eu quero mudar agora o layout da CNH e publica a resolução nova, que vocês vão perceber mais à frente, que nós temos a resolução 511, que trouxe o novo layout para a CNH e para o CRV, né, o CLV. Observando que inclusive ele mudou a nomenclatura desse ano, né, a questão do CLA, agora é só CLV. Então já foi feita essa correção, na verdade essa alteração. Nós temos as duas possibilidades. Aí ele chega e cria a regra, ó, o formato é esse, o papel tem que ser dessa maneira, as regras de segurança é desse jeitinho que eu quero. Beleza, aí ele olha assim para baixo e diz, olha DENATRAN, se vira aí e faça. O DENATRAN vai fazer o quê? Executar, não o órgão executivo, né? Vai executar aquilo que quem escreveu? O CONTRAN. Nessa execução ele vai, bom, agora vamos achar a gráfica, vamos fazer aqueles critérios, o papel adequado e faz a cédula, faz a base, como a gente chama na fiscalização, o espelho, que é o documento sem foto, sem informação nenhuma, só apenas com aquelas critérios de segurança que foi estipulado pelo CONTRAN. Estão compreendendo, pessoal? Mais ou menos, né? Veja só, um vai escrever as regras e o outro vai executar. Só que abaixo do DENATRAN nós temos alguém? Tem. Quem é? A nível estadual? DETRAN. Aí o DENATRAN vai olhar assim para baixo. Ei, DETRAN, toma aí as cédulas aí, ó. Se vire para fazer os processos e inserir as informações de cada um dos senhores que são condutores. E aí o DETRAN, não, beleza, vai guardar aquela cédula, vai guardar aquelas documentações e começa a expedir de acordo com a abertura de cada processo. Certo? Então nós temos mais ou menos essa logística. Um vai escrever, o outro vai executar a nível nacional, porque a CNH é de forma padronizada a nível nacional, isso não é novidade para ninguém. E a nível estadual eu vou inserir as informações de acordo com cada processo. Tranquilo? Então beleza. E agora qual seria, além da diferença do CONTRAN e do CETRAN? Ah, é só porque é nível estadual e federal? Beleza, é uma diferença acentuada. Mas nós temos algumas coisas que o CONTRAN não regulamenta. Um exemplo, eu pego essa parede branca aqui e digo assim, o CONTRAN diz, olha, essa parede é branca. Beleza, realmente é branca? Não é branca ela? Eu estou daltônico. Mas enfim, aí o CETRAN vai olhar bem assim, poxa, beleza, é branca, mas eu estou precisando adequar algumas situações aqui, a minha realidade do estado Tocantins, que o CONTRAN não regulamentou. Aí eu vou olhar assim, não, beleza, é branca, mas é um branco gelo, ou seja, eu vou fazer uma coisa mais refinada. Eu não vou dizer que é um azul, que jamais o CETRAN ou o órgão estadual vai ter que ir de encontro com o que o CONTRAN escreveu. Eu vou especificar, vou dizer é branco, beleza, mas é um branco gelo e atende a minha necessidade, que eu preciso é denominar esse aspecto aqui que vocês não escreveram. Então assim que funciona, né, de acordo com as suas hierarquias federais e estaduais, beleza? Vamos agora para o órgão rodoviário, onde nós vamos ter dois órgãos, da mesma regrinha, pessoal. O órgão rodoviário federal, né?
Qual que é o federal aí? O de cima ou de baixo? O DENIT, né? E o de baixo, que agora o retornou, né? O DERTINS, antiga GETRANS, antigo CINFRA, enfim, e antigo DERTINS mesmo, né? Então nós temos esse cenário, DENIT e DERTINS. Pergunta aos senhores, DENIT atua onde, pessoal? Rodovias federais. Rodovias federais, BR, beleza. E o DERTINS? Estaduais. Pergunta aos senhores, DENIT tem agente de trânsito? Não. Só padrão, não? Tem agente de trânsito, sim. O DENIT tem agente de trânsito. É raro da gente ver, mas são aqueles profissionais que atuam especificamente nas balanças, se eu não me engano, Pium, aqui na região de Pium, tem uma balança, não sei se era móvel. Né? Ela não é móvel não, né? Não, aquelas caminhão para nós. Então, é porque ela tem 2 contêineres, né? Eu já entrei lá, são 2 contêineres que ficam lá e os agentes do DENIT fiscalizando. O DERTINS tem agente de trânsito? Tem também. Então, é aqueles que ficam aqui no PRL, em frente à saída para Paraíso, saída para Porto. Nós temos também da mesma maneira. Perguntas aos senhores. O DERTINS, senhoras, né, senhoritas, o DERTINS, ele pode, um agente do DERTINS, ele pode fazer a infração do artigo 67, cinto de segurança, sem o cinto? Pode sim. Ele está lá como agente de trânsito, ele não vai ficar vinculado apenas à pesagem. Então, em regra, nós temos um agente de trânsito rodoviário que tem as mesmas competências, de acordo com a estipulação do órgão, para fazer a fiscalização de trânsito. Não é porque a gente não vê que eles não existem. Eles existem sim. Um carrinho do Detran aí, está assim também. Como nós temos também os agentes do Detran, né? Pode deixar de esquecer. Órgãos fiscalizadores. Vamos entrar agora na parte de fiscalização de trânsito. Mesma regra. Qual? No nível federal, eu vou ter quem que faz a fiscalização e o policiamento nas rodovias federais. Quem é? PRF, né? Polícia Rodoviária Federal. Nós temos agora, tem até que ter mudado o nome, né? Como é que é o nome do batalhão agora? BPM ED, né? BPM ED. Então, que era a antiga CIPRA, né? Ou seja, a Polícia Rodoviária, de uma forma geral, que irá tomar conta das rodovias. Rodovias estaduais ou federal, pessoal? Estadual, certo? Estadual. E nós temos também o Departamento Municipal de Trânsito, que é responsável pela fiscalização no município, hora de competência. Beleza? Pelos estados pelo convênio. Manda. Só que cada vez mais o governo estadual está estimando as rodovias do governo federal, que aí vai reformar federal. Eles pegam para uma rodovia estadual, eles pegam uma rodovia federal. E aí? Joga em cima. Aí entra a figura de quem? Conflito de interesse, um conflito de quem é competente para atuar naquela área. Se nós temos uma rodovia federal envolvida com uma rodovia estadual, quem que vai dirimir esse tipo de conflito? Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Se for em rodovias estaduais, o CETRAN também pode entrar nessa seara. Só que aí é um conflito de interesse de áreas de abrangência de fiscalização, o CONTRAN que vai se posicionar. Bora andar! Na BR, um exemplo, nós precisamos do convênio. Mesmo assim, o convênio para atuar polícias militares em rodovias federais, e no Paraná, por exemplo, a Polícia Militar, o Batalhão Rodoviário, foi toda expulsa, né, pelo Ministério Público, porque estava de forma incompetente, de acordo com o tipo de convênio que foi realizado, que tem uma regra no direito, você não pode conceder maiores poderes para quem é menor. Mas aí foge um pouco da nossa seara. Bom, o anexo CTB é bastante importante, né, porque vai vir as definições. E aqui um exemplo, né, eu estou nessa situação de proibido estacionar e proibido parar. Qual que é o proibido estacionar e proibido... Esse aqui, pessoal, de baixo é o quê? Proibido parar e estacionar. Isso. E o de cima? Proibido. Proibido o quê?
estacionar. Então aquela regrinha que a gente tem que ter a convicção de que, de acordo com as situações, a rocha. Olha lá a definição, nós já falamos, anexo 1, né? Estacionamento e parada. Um pouco falar sobre ilha, que é um obstáculo físico colocado na pista de rolamento destinado à ordenação de fluxo, ou seja, é uma ilha. Eu vou ordenar o fluxo nos sentidos contrários que vai existir naquela localidade. Documentação, essa aqui é a nova CNH que vai vigorar a partir de 1º de julho desse ano 2015, né, se o contrato não postergar. É esse modelo. Chama o interesse aqui, o layout do estado que vem aqui em cima, como uma forma de segurança, né? E aí nós temos aqui o mapa, por exemplo, Rio de Janeiro. Aí nós temos o artigo documentos de porte obrigatório. Vai fazer uma fiscalização. Uma fiscalização básica. Quais os documentos que eu vou cobrar do condutor? Vou chegar, vou cobrar de quem? Do condutor. Quais documentos? São quantos primeiro? 1 ou 2? 2. Quais são? Documento dele, ok, CNH, se é uma permissão, se é uma CC, e o documento do veículo, né? Essa é a fiscalização básica, é aquela cara crachá. Se não tiver, aí vai sofrer sanções passíveis de acordo com o contexto. Cuidado, pessoal, porque é o seguinte, só explicar um aspecto, que no gabarito, quando a gente passou para ter, passou no formato do Word, né, para a questão de formatação, e aí houve inversão na sequência. Dezenas de colegas ligaram e a gente foi repassando, informando que aquela sequência houve a inversão e mantiveram o gabarito. Nessa essência, né, jamais ficaria com a forma correta. Tranquilo? Aí nós temos certificado de registro de licenciamento veicular. Aí não tem como falsificar. É o outro documento de porte obrigatório com aqui, ó, QR Code. É o novo modelo que vai vir a partir de julho desse ano, que foi regulamentado pelo CONTRAN. Medidas administrativas. Senhores, esse tipo de procedimento, medidas administrativas, quem faz? É o policial ou é a autoridade de trânsito? O policial. Isso aqui é o que nós fazemos. A gente multa? Não. Nós não multamos, nós autuamos. É meramente o procedimento, uma formalização de um ato administrativo. Olá, então, vou passar o macete, perceba. Por quê? Na hora que eu junto medidas administrativas com essa outra lâmina aqui das penalidades, confunde, é muita coisa para a gente decorar. Mas tem uma regrinha aqui que dá para a gente tirar de letra. Um exemplo: todas as iniciais das medidas administrativas começam com R ou com T. Olha lá, ó. Retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento da CNH, recolhimento da permissão para dirigir, recolhimento do CRV ou CRLV, transbordo excesso de carga e teste de dosagem de alcoolemia. Tudo começa com R ou T, só 2 T, tudo é ré. Então você já dá um direcionamento, porque o problema é quando junta na alternativa, são medidas administrativas, eu jogo multa com remoção, aí uma é penalidade, então eu tenho que saber essa regrinha, que aí facilita na hora. Olha lá as penalidades: advertência por escrito, multa, suspensão de dirigir, cassação da CNH, cassação da permissão para dirigir, apreensão do veículo e custo de reciclagem. Permitam-me fazer só apenas um parênteses. Uma coisa, advertência por escrito é para qual tipo de infração? Infração gravíssima? Advertência por escrito é para gravíssima? Não é para gravíssima. É para graves? Também não é para graves. Fração média? Média vai? Vai. Frações leves e médias, desde que não seja reincidente, num período de 12 meses, tem direito à advertência por escrito. Beleza? Logicamente não é automático, né, pessoal? Tem que ir lá e solicitar dentro do perímetro, dentro do período adequado para fazer essa aplicação dessa penalidade, que em regra são 30 dias. Outro aspecto: a apreensão do veículo. A gente apreende veículo, pessoal?
Não, a gente remove para o pátio. Apreensão é penalidade, certo? Que diga-se de passagem, até o ano de 2013, final do ano de dezembro de 2013, o único estado que fazia isso era o estado de São Paulo. Hoje no país ninguém mais faz apreensão de veículo, beleza? Aí nós vamos aqui para a questão das categorias. Vou dar uma acelerada. Categoria de veículo. Nós temos aqui, ó, categoria A, veículo de 2 ou 3 rodas, certo? 2 ou 3 rodas, utilizando com ou sem sidecar. Então, falou em vez de 2 ou 3 rodas, categoria A. Tranquilo? E agora eu pergunto, o quadriciclo? Categoria o quê? B de bola. Não erra não, quadriciclo, B de bola. Usa capacete? Sim, usa capacete se estiver circulando nas vias públicas. Difícil é ver um usando, né? Vamos lá, pessoal, lá. Categoria Bravo, veículos de até 3.500 quilos, onde o passageiro com no máximo 8 lugares, excluindo o motorista, beleza? Detalhe, a Kombi com 8 lugares, excluindo o motorista, categoria o quê? Bravo, né? Olha lá, essa Kombi aqui, ela tem 8 vagas e mais a minha para dirigir. Qual categoria? Bravo ou Delta? Bravo! Agora, se for escolar, aí muda tudo. Aí é Delta. Se for para transporte escolar, categoria Delta. Beleza? Isso, até o dobrou, que é mais fácil. O cara vai lá e coloca dobrou, passa até 6 lugares. Botou lá, transporte escolar, categoria Delta. E curso especializado, 50 horas aulas, conforme a resolução 68. E prevê no fundo a CNH lá, né? Aí nós temos cuidado, a fiscalização. F350, 3.750 quilos. Qual a categoria? C. Charlie. Por quê, pessoal? Se você pegar o documento do veículo, tá lá, 3.750 quilos, caminhão. Aí nós já vamos para a próxima lâmina, que é essa. Isso aqui é uma exceção, só para fazer um breve comentário. Nós tivemos a lei 12.452, que inseriu o motorhome na classificação B. Ou seja, motorhome com até 6.000 quilos, né, veículo para até 8, transporte de até 8 passageiros na categoria Bravo. Mas isso aqui é uma exceção à regra, uma novidade que entrou em 2012. Bom, categoria C, transporte de cargas. Aí nós temos acima de 3.500 quilos, beleza? Tá lá o... Cadê o caminhoneiro da turma aqui? Ó, o Lopão. O Vieira, botar o Vieira aqui, ó. Vieira tá lá conduzindo o caminhão, 45 toneladas de carga, chapado no jeito. E aí, pessoal, qual a categoria da CNH que ele deve transportar? C. Caminhão normal, não falei que era articulado. Caminhão normal, botar 45 toneladas, 50, com autorização especial, categoria C. Agora, se ele... Oi? Questão do gesso, não? Do gesso? Do eixo. Não, é articulação. Porque categoria E que nós vamos falarmos, trata-se do que? Combinação de veículos. Combinação de veículos. Por que a combinação? Vamos chegar lá. Olha lá, então se tiver aqui, ó, acima de 3.500 quilos, olha o detalhe, ele não estipula limites. Ah, de 3.500 quilos até tantos 1.000 quilos, toneladas. Não estipula, é acima. O importante é que não tenha a devida articulação. A articulação dele ainda, se a gente pegar conforme a 168, ele pode ainda ser articulado com até 6.000 quilos. Faz uma regrinha aqui. Se eu estou lá com uma S10, 3.000 quilos S10, beleza? Um exemplo, 3.000 quilos S10. Jogo uma carretinha, 1.000 quilos a carretinha. E aí, nesse conjunto, qual a categoria disso? Categoria Charlie, C. Porque eu vou somar 3.000 mais 1.000, vai dar quanto? 4.000. Sendo assim, na combinação supera o peso para categoria Bravo, eu vou ter na categoria Charlie. Beleza? Vamos lá, pessoal. O tempo é curto, tá muito aqui.
Transporte passageiro. Olha lá a regrinha, categoria Delta, acima de 3.500 quilos, e a regra essencial que seja com mais de 8 passageiros, de 8 lugares, né? Ou seja, porque se for a mesma maneira, vai chocar com a categoria Bravo. E na categoria Eco,